Olá pessoal, tudo bem? Aqui Thiago Luiz Tiquete com vocês. Em 1927, o jovem arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi estava caminhando no árido deserto de Nazca quando se deparou com as linhas, uma descoberta que confundiria o mundo arqueológico por décadas. Do seu ponto de vista, no topo de um platô que se estendia por quase 80 quilômetros desolados, ele viu uma imensa rede de geoglifos antigos claramente feitos pelo homem, ou desenhos gravados na terra. Embora estivesse bem acima do fundo do vale, ainda não estava alto o suficiente para ver os geoglifos em sua totalidade e assim distinguir o que eram os desenhos, mas estava claro que um povo antigo havia trabalhado com enorme habilidade para criar as imagens e os padrões. Anos depois, quando as viagens de avião pela região se tornaram mais frequentes, a extensão de sua descoberta foi percebida. Espalhados por uma área de quase 200 km², havia uma extensão de 800 linhas perfeitamente retas, que se estendiam por quilômetros sobre vales e montanhas, acompanhadas por 300 padrões geométricos intricados e 70 desenhos de animais e plantas. A maior das figuras, um pelicano, era quase o tamanho de 3 campos de futebol. As figuras de padrões eram de dimensões tão grandes que só podiam ser reconhecidas lá do céu. A planície de Nazca, na costa sul do Peru, é realmente um dos maiores mistérios da América do Sul. Ela se estende por cerca de 80 quilômetros e há centenas de geoglifos e biomorfos, linhas e figuras, que estão gravados no solo do deserto. Algumas delas são simples linhas retas, outras são trapézios, figuras e espirais. Algumas das linhas se estendem por centenas de quilômetros em direção a Tiwanaku, também conhecida como Tiwanaku e Pumapunku. Não podemos ter certeza de quem fez as linhas de Nazca ou quando. Arqueólogos tradicionais acreditam que as linhas de Nazca foram feitas pelo povo de Nazca em algum momento entre 400 e 650 d.C. Fazer as linhas certamente parece ser algo que os povos primitivos poderiam fazer. Tudo o que eles precisavam fazer, essencialmente, é expor uma camada de solo escuro logo abaixo da superfície. Ao cavar de 6 a 10 polegadas na superfície do deserto, eles seriam capazes de expor um solo mais leve, o que criaria essas linhas. Mas por que o povo de Nazca teria feito isso? Bem, esses arqueólogos tradicionais dizem que estavam mapeando a água subterrânea, ou que estavam fazendo apelos ecológicos aos deuses do céu por fertilidade, ou uma boa colheita, ou uma boa caça. Mas a área é muito deserta. Uma das coisas mais estranhas sobre as linhas de Nazca é que elas são vistas com clareza absoluta somente do alto. Se você for a Nazca e olhar do chão, não vai conseguir distinguir a figura, nenhuma figura. Mas uma vez que você entra em um avião, você decola, e está entre 150 e 200 metros de altura sobre a planície e olhando para baixo, todo o mundo muda. Você vê todas aquelas linhas, figuras e trapézios, e há figuras gigantescas de animais como o macaco, que nem são da fauna local, são nativas da Amazônia, que fica a milhares de quilômetros de distância dos Andes. Eles são apenas um monte de linhas no deserto, mas parecem ter um escopo tão grande e parte de algum plano grandioso que até hoje não se descobriu verdadeiramente seu significado e o porquê de estarem lá. É realmente fascinante. Existem certas colinas a leste de Nazca onde é possível subir e ver algumas das figuras mais próximas. Mas você realmente não pode ter uma boa ideia do todo a menos que esteja em um avião. Você não pode simplesmente passar por Nazca sem ao menos pensar que, sim, o que
quer que esteja acontecendo aqui é algum tipo de sinal para os deuses. Mas o mistério é ainda maior. Algumas linhas de Nazca se estendem por centenas de quilômetros perfeitamente retas, como se estivessem seguindo alguma linha de energia, instrução ou mapa. Essas linhas atravessam vales e montanhas perfeitamente retas. Elas até passam por penhascos e áreas rochosas, obstáculos que você pensaria que seriam contornados por essas linhas, mas eles passam por áreas onde uma pessoa não seria capaz de andar de forma reta. É quase como se eles fossem gravados de cima, ou algo cortando uma linha reta no deserto. Aqui podemos ter alguma evidência de que alguma alta tecnologia foi usada na criação das linhas de Nazca. Mas a pergunta permanece: qual o propósito de tudo isso? Bem, uma das linhas de Nazca mais interessantes é o glifo Sol-Estrela. Por estar em uma área remota, poucos turistas que sobrevoam as linhas a veem, mas é de longe o mais estranho e matematicamente mais preciso de todos os glifos de Nazca. É, obviamente, uma espécie de mandala ou yantras que estão associados à codificação e ao voo, maquinário, mecanismos e dispositivos, símbolos da antiga Índia ou do Tibete. Yantra significa um dispositivo. Na Índia antiga, os yantras são associados aos vimanas, os antigos dirigíveis que eram escritos no Ramayana, no Mahabharata e outros textos indianos sagrados. É muito interessante pensar sobre o que um glifo mandala ou yantra está fazendo no deserto remoto do Peru. Podemos sim imaginar se há uma conexão entre as linhas de Nazca e da Índia antiga e os vimanas, que o Sol-Estrela é um código, um yantra, gravado no deserto que só pode ser visto do céu.